Vou começar essa make aplicando um hidratante no rosto dela, tá? Um hidratante apropriado pro tipo de pele. Agora eu pego um pincelzinho Kabuki de cerdas sintéticas pra espalhar bem esse hidratante, deixar ele bem uniforme na pele e ir espalhando até a pele absorver todo ele, tá? Agora eu venho com uma pastinha de sobrancelhas e vou delimitando toda a sobrancelha dela, preenchendo bem direitinho. Essa pastinha, ela precisa usar o diluidor, tá? Porque ela seca dentro da embalagem e aí é bem ruim de aplicar. Então, uso o diluidorzinho, que ela fica bem boa. E aí, vai preenchendo a sobrancelha até ficar bem com um formatinho bonitinho. E aí, agora eu venho ou com corretivo ou com a própria base que tu vai usar. E vou contornando essa sobrancelha também, pra deixar o acabamento ainda mais bonito e ela mais delimitadinha. E agora um pouquinho de contorcionismo, porque eu tenho que virar o braço assim pra delimitar a parte de cima. E aí eu vou delimitando a parte de cima da sobrancelha e já esfumando aquela base ou aquele corretivo pra não deixar marcado, tá? E aí agora com a base, eu vou aplicando a base com uma esponjinha molhada, tá? Uma esponjinha molhada com uma bruma. Eu vou aplicando sempre em batidinhas, tá? Eu não arrasto esse produto. E vou aplicando em batidinhas em todo o rosto, até ficar também uma aplicação bem uniforme. Agora, eu vou vir com um contorno em pó. Esse contorno eu vou aplicar direto em cima da base, que seria o nosso produto em creme, né? Um produto molhado. Porque o pó vai grudar em cima desse produto em creme, vai fixar, para ele não sair, tá? Então, direto com contorno em cima da base, sem selar ela com nenhum pó antes do contorno. E aí, a aplicação do blush agora, eu venho com blush, fazendo a mesma coisa. Aplicando em batidinhas, e já vou dando uma leve esfumadinha junto com o contorno, sem aplicar o pó ainda. Agora, o iluminador, eu aplico o iluminador ali na bochecha, aplico no arco do cupido. E depois eu aplico também nas têmporas, só pra dar um glowzinho ali, ó, nas têmporas pra dar um glow. Aí, depois disso tudo, que eu venho com pó solto pra selar toda essa pele, sempre em batidinhas também, pra não arrastar a base que tá embaixo e não acabar riscando, tá? Aplico em batidinhas e esse pó ele tem um pouquinho de cor, não é um pó translúcido totalmente transparente. E agora um pincel bem fofão para espalhar esse pó e tirar todo o excesso, que o que grudou na base grudou e o que não grudou a gente retira com esse pincel bem fofão. Agora eu venho aplicando uma sombra marrom no canto externo, só para dar uma escurecidinha, uma profundidade ali naquele cantinho do olho. Depois, eu vou pegar uma sombra roxa com um pincel um pouquinho mais preciso e vou aplicando em batidinhas onde que eu quero que essa sombra fique, no olho. Vou aplicando sempre em batidinhas para deixar bem intensa a cor e para não ter perigo dela clarear. Por isso que eu ainda não tô esfumando. Eu vou aplicando em todo e não tem perigo de borrar embaixo, porque a pele dela já tá selada com pó, então não vai manchar, tá? Agora eu venho com um pincel bem fofo de esfumar, limpinho, e esfumo só a bordinha do olho, pra dar um acabamentinho naquele roxo que a gente aplicou. Agora, um pincelzinho um pouco mais preciso também, eu venho aplicando o azul em batidinhas, pra ficar bem intensa a cor. Aplico um primer embaixo junto e um amarelinho no cantinho interno para dar um glowzinho. E aí a Cristine fez uma careta ali que ela achou que eu não ia achar nisso na edição, né? A gente coloca. Aí eu apliquei um primer rente aos cílios inferiores para poder vir com a sombra e vim aplicando a sombra bem rente àquele primer, rente aos cílios inferiores, para pegar uma cor bem intensa. E aí, com o mesmo pincelzinho que eu fui aplicando primeiro em batidinhas, agora eu vou vir com ele esfumando, fazendo movimentos circulares. E agora, um delineador
um delineado em gel, tá? Um produto em gel, que também precisa usar um diluidorzinho, porque assim como a pastinha de sobrancelha, ele também seca dentro da embalagem. Daí eu fiz um delineado sem puxar o gatinho, tá? Agora eu venho com glitter, com a partícula bem fininha, e depositei no ponto alto da sobrancelha e no canto interno dos olhos. Agora o batomzinho com pincel também de cerdas sintéticas. Demoramos 100 anos para terminar de aplicar o batom. Aí aplico o batom. Enquanto o batom eu tava aplicando, eu deixei a colinha de cílio do cílio secando. Aí ela já tava sequinha pra eu poder aplicar ali, ó. Aí é bem facilzinho. Aí agora eu vim com uma máscara de cílios pra unir os cílios postiços aos naturais e já levantar aqueles cílios postiços que a gente colou, deixar ele mais pra cima pra não incomodar no olho. E agora a make pronta, olha só. Ficou show, né? O que acharam? Ainda tem uma colinha ali um pouco molhada, mas ficou muito linda essa make, bem colorida. Gostaram?